Nós temos já há alguns dias ministrado, eu acho que essa é a quinta ministração sobre coisas perdidas. Coisas perdidas. E hoje, irmãos, sempre falar sobre coisa perdida dá uma entonação assim, um sentimento, melhor dizendo, de muita tristeza, né? Perder as coisas não nos agrada. Qualquer tipo de prejuízo que a gente possa ter, a gente fica chateado, fica muito triste. Mas alguns prejuízos são tão grandiosos, são tão enormes, são tão devastadores, que nos toma de surpresa e pode nos assim, frustrar de uma maneira tão terrível, pode nos adoecer de uma maneira tão terrível. E nesses dias, estudando e preparando as ministrações para estar com vocês, eu me deparei com não foi uma pessoa, foi uma família perdida. E eu fiquei lendo o texto, eu falei, meu Deus do céu. Semana passada, a gente falou aqui sobre uma família, sobre uma mulher que estava perdida, mas ela fez boas escolhas e ela acabou sendo achada por uma grande oportunidade que surgiu e ela aproveitou e não só ela, mas toda a sua família foi salva. Nós estamos lendo no livro de Josué, capítulo 6 e o capítulo 7. Depois você pode ler com calma na sua casa, capítulo 6 e capítulo 7 de Josué. Neste texto, somente a prostituta Raabe e todos os que estavam com ela em sua casa foram poupados. Todo o resto estava condenado à destruição. Quando a gente olha isso, irmãos, é de arrepiar, não é? Imagina que, por conta de um pacto, de uma aliança que Raabe fez, ela e sua família, seu pai, sua mãe, os seus irmãos e os parentes que ela conseguiu levar para dentro da sua casa, os bens dela, todos foram salvos. Mas toda a cidade de Jericó foi condenada por Deus. Toda a cidade deveria ser destruída completamente. E Deus faz algumas especificações, ele dá alguns detalhes para seu servo, o líder daquele acampamento, que era o general Josué. Então, toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados. Significa que são separados e pertenciam ao Senhor e deveriam ser levados para o tesouro. Está lá em Josué capítulo 6, versículo 17 e o versículo 19. Os israelitas deveriam ficar longe das coisas consagradas, aquilo que Deus havia determinado que fosse separado para o tesouro do tabernáculo. E eles deveriam ficar longe dessas coisas, não poderiam ficar com nenhuma delas, para que não fossem destruídos. Essa destruição, essa desgraça propagada, anunciada, se alguém transgredisse, esse prejuízo, essa ruína, tomaria não só o indivíduo que estava praticando aquilo, mas estava condenando todos os israelitas ao mesmo prejuízo e à mesma desgraça, à destruição. Esta sentença dada por Deus, que não só o indivíduo que tocasse, mas todo Israel, todo o acampamento de Israel, seriam alvos de destruição e de desgraça, de ruína, por conta da desobediência desse indivíduo. Imagine vocês que, sob ordem de Deus, eu disse aqui na semana passada, vem o exército dele, vem o povo dele, que muito, assim, não muito distante daquele episódio, eles todos eram escravos, estavam escravizados no Egito,
mas pela mão forte de Deus, pelo poder de Deus, eles foram libertos da escravidão e marcharam em direção a uma terra que havia sido prometida. E esse Deus não só tirou Israel debaixo de muitos milagres, de coisas grandiosas, de manifestações muito poderosas, e ele foi destruindo os inimigos de Israel. Porque, segundo a própria palavra de Deus, a medida da transgressão daqueles povos tinham chegado ao limite. Toda a transgressão, toda a devassidão, toda a nojeira, todas as práticas, todas as idolatrias, todo o deboche que aquele povo praticava tinha chegado no limite. E chegou a hora de Deus acertar com esse povo. E aquele acampamento de Israel vem, eles ainda não estavam muito habituados ao como proceder, então Deus estava determinando as coisas, e eles, conforme eu disse aqui na semana passada, eles rodearam durante 6 dias, uma volta por dia ao redor das muralhas de Jericó. Os soldados armados, os homens armados de Israel, os sacerdotes, 7 sacerdotes, com cada um com uma trombeta de chifre de carneiro, que é o que nós conhecemos como shofar, e eles, cada dia, durante 6 dias, eles deram uma volta. No 7º dia, eles deram 7 voltas, tocando as trombetas. Imagine vocês, aquele povo estava ali dentro daquela cidade. O texto diz que a cidade estava toda fechada, as muralhas eram muito poderosas, era uma cidade-estado, era uma cidade muito bem protegida, impenetrável. Ela não era uma cidade fácil de conquista, muitos tentaram conquistá-la, mas não tinham conseguido. Aí vem esse povo que a notícia tinha chegado antes aos ouvidos dos habitantes daquela região, e que Og, que Sion, rei dos amorreus, que reinos estavam sendo destruídos, que eles passaram pelo mar a seco. Então essas notícias chegaram aos seus ouvidos. Agora o acampamento estava de frente a Jericó. Eles sabiam disso, eles estavam vendo isso, e aí, de repente, o povo começa a dar voltas ao redor da muralha. Um negócio estranho, tocando trombetas. Eles então todos estavam ali esperando o que está acontecendo. E todo mundo que estava fechado na cidade, só tinha os vigias dando a notícia, o que estava acontecendo. Havia um pavor naquele lugar. Até que no 7º dia, na 7ª volta, tocaram a trombeta. E o Senhor disse que teria que ser um som longo. Então tocaram a trombeta de forma que o som das trombetas fossem muito longos. E sob a ordem de Josué, todo o acampamento gritaram. Imagina a bagunça, irmãos, a balbúrdia. Porque eram 600 mil homens de guerra, mas segundo alguns entendidos, isso poderia chegar a mais de 2 milhões de pessoas, entre mulheres, crianças, entre velhos. Imagina 2 milhões de pessoas gritando. Que barulheira terrível, que assustador não foi aquilo. E a ordem foi para que cada um, no lugar que estivesse ao redor da muralha, quando gritassem, a muralha cairia. E eles deveriam subir ali, entrar naquela cidade, naquele lugar. Só que a ordem foi assim: tudo será destruído, tudo está condenado. E sabe, irmãos, muita gente lê a Bíblia e fica horrorizado com a Bíblia. Alguns dizem que se torcer a Bíblia sai rios de sangue. E parece mesmo, né? Hoje, nessa geração ainda cheia de mimizentos e de pessoas parecendo lebrezinhas, assustadas, quando vê isso aqui, fica horrorizado. Quando Deus dá uma ordem que era para matar todos de Jericó.
Imagine vocês, que ordem horrorosa, que coisa terrível. Os homens, as mulheres, as crianças, tudo deveriam ser mortos. Em Jericó, até os animais foram mortos, tudo foi morto. E Deus disse: não toqueis naquilo que foi separado para mim, não toquem naquilo que foi, porque se tocar, vocês serão amaldiçoados e sofrerão uma grande ruína. Então, Josué cumpre tudo isso, o povo cumpre tudo isso, entra na cidade de Jericó, toma tudo que, mata tudo que precisava ser matado, destrói tudo. A Bíblia diz que Josué pôs fogo, ateou fogo na cidade de Jericó. Foi uma coisa assim, uma coisa terrível, muito horrorosa. E aí Josué, depois que fez tudo isso, ele fez um juramento solene naquele dia. Naquela hora ele fez um juramento solene. Ele diz assim: ao preço do seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. E ao preço do seu filho mais novo, porá suas portas. Ele estava amaldiçoando aquela cidade para que ela não fosse reconstruída novamente. Essa foi a sentença contra aquela cidade. Então, aquela cidade, sob a ordem de Deus, a execução de Josué e todo o acampamento de Israel, aquela cidade tinha sido condenada à destruição, porque a medida da sua transgressão tinha chegado às narinas de Deus. Eu quero que vocês se lembrem que foi Deus que nos fez. É Ele que tem o direito de dar e de tomar a vida. É Ele. Nós não conseguimos compreender a justiça de Deus porque nós estamos misturados com uma comunidade transgressora. A nossa mente, as nossas emoções foram misturadas com as coisas ruins desse mundo. Então nós, por mais que possamos analisar e buscar, isso não conseguimos. A medida da justiça de Deus, da pureza de Deus. E essa cidade havia chegado no limite. Então eles festejaram, se alegraram, a grande cidade de Jericó, aquela cidade-estado, aquele reino tinha sido subjugado, tudo tinha sido exterminado, a ordem foi para que Raabe e sua família fossem salvas, e todos foram levados para o acampamento de Israel. A cidade então estava às ruínas, pegaram o ouro, a prata, o bronze, o ferro, tudo separaram para levar para o tesouro do tabernáculo, estava tudo certo, atearam fogo na cidade. Josué então decreta isso, que sob o alicerce, se alguém fosse construir novamente aquela cidade, sob o alicerce o filho mais velho morreria, e se na hora que fosse colocar as portas da cidade, o filho mais novo morreria. E isso de fato aconteceu no decorrer da história, que não vem o caso agora. Então eles estavam todos felizes, porque não só tinham atravessado o Jordão, eles estavam adentrando a terra da promessa, aí eles venceram uma grande cidade, eles foram vitoriosos numa grande cidade, agora tinham que enfrentar uma cidadezinha pequenininha chamada Ai, próximo de Betel, perto de Bet-Avan. Ali, os espias foram mandados novamente. E a notícia era que a cidade era muito pequenininha e que não precisava mandar muitos soldados. Uns 2 ou 3 mil soldados seria o suficiente para destruir a cidade de Ai. Então era uma cidade pequena e estava todo mundo satisfeito. Tivemos uma grande vitória, agora íamos vencer uma cidadezinha que estava à nossa frente, tanto Ai quanto Betel. Elas seriam facilmente vencidas. Sabe, irmãos, e aquele povo se organizou
e cerca de 3.000 homens foram para a cidadezinha chamada Ai. E quando eles chegaram na cidade, todo cheio de coragem, todos vitoriosos, todos ali arrotando bacaba, como diz o povo da nossa região aqui, eles estavam cheios de si, porque tinham vencido uma grande cidade. Aquela cidadezinha seria café pequeno para eles. E eles entraram ali, irmãos, o povo da cidade de Ai se ergueu, os soldados da cidade de Ai se ergueram e perseguiram os israelitas, irmãos. E feriram cerca de 36 homens. E olha, os homens de Israel, passou sebinho nas canelas e fugiu de Ai e chegou no acampamento de Israel, cheio de tremor, e eles estavam desmaiando de medo. E a Bíblia diz, irmãos, e é curioso isso, que o seu coração estava derretendo como água. Derreteu e se tornou como água o coração. Eu acho interessante essas expressões da Bíblia, né? Para descrever um medo, descrever o pavor, que o coração derreteu e se tornou água. Então foi um pavor assim medonho, porque eles tinham acabado de vencer uma poderosa cidade, e agora numa cidadezinha pequenininha, 36 dos seus tombaram, e eles ficaram muito amedrontados. Contaram isso para o general Josué. Agora imagine, irmãos, o general Josué, que tinha celebrado ao Senhor a vitória contra Jericó, agora enfrenta aquilo ali, aquela decepção, aquela derrota, aquele medo, e a notícia espalhou, e nós perdemos. Olha, mais de 30 pessoas foram feridas, mais de 30 israelitas foram feridos. Olha, tomou conta de Israel um medo terrível. Aquele homem chamado Josué, quando ele ouviu aquela notícia, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e que ele prostrou-se diante da arca, ele ajoelhou-se diante da arca, mais do que ajoelhar, ele colocou o seu rosto no pó, em terra, prostrou-se, colocando sua cara, seu rosto em terra, derramou pó sobre a sua cabeça, depois de haver rasgado as suas vestes. Isso tudo era um sinal de humilhação, era um sinal de pavor, era um sinal de aflição, era um sinal de angústia, e ele estava ali diante da arca do Senhor, prostrado, e os sacerdotes, assim como Josué estava fazendo, eles também estavam prostrados ali. Capítulo 7, versículos 6 e 9. Põe aí para mim, por favor, irmão. Capítulo 7, versículos 6 e 9. Olha só a oração. Eu achei essa oração assim, deprimente. Capítulo... Volta um versículo, irmão. Aí. Ah, Senhor. Volta mais um, só um instantinho, irmão. Isso. Aí tá bom. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizestes este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Sabe, irmãos, ali o Josué ficou tão desamparado, tão desmilinguido, porque
como diz o texto, o coração derreteu como água. O coração dos soldados que foram a Ai e todo o acampamento que ouviu isso. Então Josué, quando ele se prostra e ele está orando ali, ele faz uma oração medíocre, ele faz uma oração amedrontada, mas também denunciando um caráter que não era propriamente de Josué. Ele faz uma oração assim, estranha, uma oração muito amedrontada, e muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Quando nos deparamos com determinados problemas, determinadas circunstâncias, nós fazemos assim como Josué, fazemos uma oração assim de morrência, como diz o outro. É uma oração de desmoronamento. Olha o que o Senhor disse para ele. Cadê o versículo na continuidade? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Deus dá-lhe um cascudo, irmão. Levanta-te daí, rapaz. Por que você está aí com essa cara no chão? Por que você está aí com esse coração todo derretidozinho aí? Você é um general. Você é o comandante que eu coloquei aí, rapaz. Toma atento, será que você não viu tudo o que eu fiz? Imagino que a bronca deles, para um bom entendedor, dá para ouvir tudo isso, né? Vai lá. Aí o Senhor apresenta isso aí, irmãos. Israel, o que está dizendo aí? Israel pecou. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Olha que coisa triste, irmãos. Disse o Senhor para Josué, dando uma bronca e dizendo que os filhos de Israel estavam amaldiçoados. O que o Senhor disse? Que eles estavam amaldiçoados. Essa versão aí está dizendo que eles estavam condenados. Aí o Senhor diz assim: não serei mais convosco. Viu? Continua o versículo. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Olha só a dureza de Deus. Não serei mais convosco, se não extirpardes o anátema, o maldito do meio de vós. Aí Deus chama Josué e diz assim: você santifica o povo, porque amanhã nós temos um encontro aqui, amanhã nós faremos algo muito poderoso aqui. Você santifica o povo, amanhã nós tomaremos o maldito e o queimaremos. Ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Diga comigo, ele fez uma loucura. Diga, ele fez uma loucura em Israel, porquanto transgrediu a aliança com o Senhor. Sabe, irmãos, no outro dia, todo mundo na expectativa, todo mundo esperando o que ia acontecer, vieram as 12 tribos, e então a ordenança, a sorte, indicada por Deus, caiu sobre a tribo de Judá, sobre Zerá, e foi separando, chegou até a casa e até a família de Acã. Acã foi o cara que foi descoberto com uma coisa roubada, como anátema. Aquela hora, irmãos, Josué diz uma coisa que eu fiquei lendo o texto e eu falei: meu Deus, o coração de Josué estava muito dolorido. Era um momento de muita tristeza para Israel. Josué disse a Acã: o que foi denunciado por Deus? Meu filho,
para a glória do Senhor. Ele chama Acã de meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi levado com a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos, seus bois, seu jumento, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Porque quando ele questionou Acã sobre as coisas roubadas, Acã confirmou que tinha realizado isso. Josué manda um grupo de homens irem à tenda de Acã e lá embaixo da tenda descobriu aqueles materiais, aquelas pratas, aquela cunha de ouro, a capa babilônica, estava tudo ali e trouxeram aquilo ali. Os olhos de Israel estavam sobre Acã, os olhos de Israel estavam sobre aquele acontecimento. Então a ordem foi que a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. E aí, irmãos, versículos 18 ao 26. E aí, sabe o que aconteceu? Todo Israel apedrejaram a Acã, a sua esposa, aos seus filhos, aos seus bois, aos seus jumentos, aos seus utensílios, inclusive as coisas que tinham sido roubadas, tudo foi colocado junto. Imagina, irmãos, aquele Israel, aquele acampamento de Israel, pegando tudo ali e apedrejando o seu semelhante, apedrejando o seu parente, apedrejando o seu patrício. Que coisa terrível, que coisa horrorosa, irmãos. Aquele homem estava ali de frente de todo mundo, apedrejaram e depois, sob a ordem de Deus, queimaram aquela família, queimaram tudo que eles tinham. E depois fizeram um montão de pedra, que até quando foi escrito esse texto, ainda estava lá esse montão de pedras, cobrindo aquela família e tudo que havia sido roubado. Aí eu olho para esse texto e vejo um homem perdido em suas ambições pessoais. O texto de Provérbios, capítulo 5, versículos 13 ao 14, há um mal terrível que observei debaixo do sol. Riquezas que o dono avarento acumula para a sua própria desgraça. Versículo 14, basta um mau negócio e tudo poderá se perder. Aqui a gente vê um homem perdido em suas ambições pessoais. Ali era um momento de conquista, eles eram escravos. Eles ficaram escravos por mais de 400 anos. Agora Deus estava no comando daquele povo, estava dando a eles o alimento diário, a proteção diária, milagres tão poderosos que assustaram os povos vizinhos. Aquele homem viu tudo isso. Acã viu tudo isso, a família de Acã viu tudo isso. E ele colocou as suas ambições pessoais à frente do projeto coletivo. Ele colocou as ambições pessoais de tamanha ordem. Esse homem, irmãos, eu posso dizer o que está escrito em Provérbios, capítulo 1, versículo 33, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor. Significa que o que não dá ouvido ao Senhor habitará no terror, no pavor. O homem surdo para as orientações de preservação. Nós estamos vendo uma geração onde as instruções da tradição familiar, onde as instruções da casa paterna, onde as instruções da família estão sendo
debochada, estão sendo abandonadas, as pessoas estão desrespeitando. Eu estava vendo uma matéria sobre a princesa Isabel. Muitos professores, muitos estudiosos das nossas academias, das universidades, hoje têm debochado da princesa Isabel e falado que ela não fez nada. Aí quando você vai conhecer a história da princesa Isabel, quando você vai ver que como senadora, como ela teve uma participação bem eficaz no projeto da libertação dos escravos no Brasil, mas essa geração debochada, essa geração que tapa os ouvidos para as tradições familiares, que trata as orientações de Deus como algo maluco, elas desrespeitam os construtores, desrespeitam as conquistas coletivas, e nós estamos vendo aqui um homem surdo para as orientações de preservação. Ele fechou os seus ouvidos para a preservação de seu povo, para a preservação de sua nação. Um homem limitado na sua compreensão sobre Deus. Jeremias capítulo 9, versículo 24 diz assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Olha aí, irmãos, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Este aqui era um homem limitado, que não tinha compreensão. Ele não se apercebeu da grandiosidade do Deus de Israel. Ele não se tocou que o Deus que venceu o maior império daquela época, o Império Egípcio, o maior exército daquela época, o exército egípcio, o Deus que transformou escravos em homens e mulheres livres para não só cultuar, mas fazer as coisas corretas e atender a demanda das suas gerações. Aqui a gente vê esse homem limitado, minúsculo, raquítico, incapaz de conceber ou de minimamente compreender a grandiosidade desse Deus. E é isso que muitas pessoas dessa geração têm sido tomadas por esse mesmo vírus, incapazes de compreender a grandeza de Deus, por conta de tantas teorias, por conta de tantas teses, valorizando o conhecimento humano, a capacidade humana, a ciência, a tecnologia, para tripudiar da fé, para esnobar da fé. As pessoas, elas estão achando que são maiores do que Deus. Elas estão colocando em posições que chegam a ser ridículas, porque elas não conseguem, com todo o seu conhecimento, com toda a sua habilidade e capacitação, não conseguem vencer a morte, não conseguem vencer doenças, não conseguem vencer um monte de coisas, crises conjugais, crises sérias no meio da família. Então a gente vê aqui nesse Acã, um homem que não tinha uma percepção e uma compreensão do Deus de Israel. Ele estava focado em si, ele estava focado na sua vontade, ele nem olhou para sua esposa, ele nem olhou para os seus filhos, ele nem olhou para a sua casa, ele estava tão focado em si mesmo e no seu achismo, que ele não percebeu a grandiosidade de Deus, ele não conseguiu ver o que Deus fez. A própria travessia, o Rio Jordão estava bem aí, as margens, estava bem pertinho. Para eles dominarem Jericó, eles tiveram que atravessar o Jordão. Ele viu o milagre, as águas se abrindo e o povo passando em seco. Ele viu Deus cuidando, mandando o maná diariamente, ele viu Deus mandando as codornizas, ele viu Deus protegendo os israelitas durante a noite com uma coluna de fogo aquecendo o arraial. Sabe, irmãos, muitas vezes nós caímos nesse mesmo prejuízo
quando nós paramos de ver a grandiosidade de Deus e começamos a focar na nossa mesquinhez, na nossa pequenez, nos nossos desajustes, nas nossas insignificâncias, quando nós paramos de olhar e visualizar a grandiosidade de Deus, é aí onde mora o perigo. Porque quando nós não estamos vendo e compreendendo a grandiosidade de Deus, nós limitamos o espaço de milagre dentro da nossa vida, dentro da nossa família. Porque quanto menor nós colocamos Deus, tanto mais infelizes seremos, porque não veremos os seus milagres. O foco é a majestade, é o poder, é a magnificência, é a grandiosidade de Deus. Quanto mais nós ampliamos a nossa fé e conseguimos enxergar Deus de uma maneira grandiosa, nós conseguimos então também dessa grandiosidade usufruir desse poder, dessa grandiosidade para receber em nós os milagres tão necessários, as alegrias tão necessárias da nossa vida. E hoje nós estamos vendo isso. As pessoas, elas estão cada vez mais distantes de Deus, porque estão se achando, porque estão sendo doutrinadas diariamente por doutrinas estranhas, que diminuem a fé, que denigrem a fé no Deus Todo-Poderoso. Então eu vejo aqui que esse homem estava limitado na sua compreensão sobre Deus, ele não tinha esse conhecimento. Por isso que o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Nós precisamos compreendê-lo, conhecê-lo, nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Ele, porque à medida que nós nos apresentamos a Ele, é aquele provérbio que eu já citei para vocês várias vezes: quanto mais próximos de Deus ficamos, mais parecido com Ele somos. Então, esse homem foi ficando tão pequenininho, tão diminuto, vivendo num acampamento cheio de milagres, vivendo num acampamento cheio de poderosos movimentos. Isso é estranho, irmãos. E muitas pessoas, mesmo no meio das igrejas, no seio da igreja, não têm presenciado milagres em si mesmos, não têm sido visitados pela gloriosa presença do Senhor, porque elas estão tão diminuídas, se achando grandes em si mesmas. Elas estão egoisticamente trabalhando para si, em vez de trabalhar para que a vontade do Senhor prevaleça. Eu vejo também, baseado no livro de 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 20, a parte B desse texto diz assim: diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais. Na verdade, isso é uma pergunta. Assim diz o Senhor: por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também Ele te deixará. Um homem transgressor das leis da sua nação. Quais eram essas leis? As leis de Deus para a nação de Israel, que estava sendo formada naquele instante. E ele estava deixando a ânsia, o afã de ser próspero, de ter uma capa babilônica, de ter uma cunha de ouro, de ter ciclos de prata. O desejo de enriquecimento era tamanho que ele esqueceu que a voz, que a mão, que o decreto de prosperidade não vinha das suas conquistas pessoais, mas da ordem dos céus, da vontade do Deus de Israel. Deus disse: enquanto estiverem comigo, eu vos farei prosperar. E ele não estava enxergando isso. Ele estava transgredindo as leis que Deus havia dado. Ele estava transgredindo as leis da sua nação. O apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 4. Ele, por seus anseios, condenou toda a sua gente
a passar vergonha e sofrimento. Por sua causa, 36 pessoas da nação morreram. Foi um momento ridículo para a nação, foi um momento de vergonha. Como uma nação que tinha conquistado Jericó, agora perde contra Ai. É como se a gente tivesse vencido Palmas numa guerra, e aí a gente fosse aqui para Santa Fé e perdesse de Santa Fé. Que vergonha terrível! E ele, Acã, condenou toda a sua gente a passar por essa vergonha e por esse sofrimento, além das mortes provocadas por essa decisão dele. As suas pretensões pessoais condenaram sua vida e a sua família à destruição. Deixa eu lhe dizer um negócio, irmãos. Tocar no sagrado como coisa comum, ou tocar o imundo como se fosse normal. Essas coisas é que têm sido prejudiciais para o arraial de Deus. É tocar no sagrado como se fosse comum. Quando nós falamos das coisas importantes do reino de Deus, muitas pessoas não levam a sério o que a gente fala. No tocante a dízimos, ofertas e primícias, muitas pessoas, elas são facilmente manipuladas pelas vozes estranhas, mas não aceitam o ensinamento bíblico como fato real, instrução digna e fiel para as nossas vidas. E tocamos no sagrado. E o texto ali que nós lemos, e roubaram o sagrado, roubaram o que era do tabernáculo, roubaram o que era de Deus. Pegaram o que não era dele, era de Deus, pegou para si. A ordenança, muitos têm feito isso na nossa geração. Ou tocado no imundo como se fosse normal, participado da imundície do mundo como se fosse a coisa mais normal. Existem leis, existem princípios, existem instruções dadas para a igreja do Senhor Jesus que precisam ser observadas. Ele, Acã, se tornou um entrave, colocando todo um projeto de Deus a perder, correndo o risco de todo o arraial se perder por causa dele. Na verdade, a Bíblia diz que por conta disso ele amaldiçoou o seu povo, porque ele tomou do que estava consagrado ao Senhor. E todo o arraial estava condenado. Tanto é que perderam uma guerra que seria facilmente, uma batalha que seria facilmente vencida, foi perdida porque ele amaldiçoou o seu povo. A decisão de Acã prejudicou o seu povo, não só a sua família, mas todo o seu povo. E aí, por isso que eu estou falando sobre a família perdida. Sua família foi terrivelmente perdida, literalmente destruída. A pergunta agora é: por que Deus permitiu que a família de Acã fosse destruída, se foi ele que fez a besteira? Todas as decisões do pai, todas as decisões da mãe, são ordenanças espirituais que atingem de uma maneira ou de outra a sua geração, os seus filhos. As minhas escolhas, as minhas decisões prejudicam ou abençoam a minha família. Diferentemente, na semana passada, falando de Raabe, ela fez uma escolha prudente, uma escolha boa, e salvou ela e toda a sua casa. Agora nós estamos vendo aqui diferente, uma Acã que fez uma escolha, e por conta dessa escolha, a pergunta aqui é: por que Deus foi tão rígido nessa maneira? O rigor da lei. Lembrem-se que não era a lei dos homens, era a lei de Deus, foi Deus que disse. Mas eu quero que vocês saibam que o rigor da lei impõe responsabilidade sobre a coletividade. Nós somos seres sociáveis, nós precisamos, para coexistir, de leis. Ontem eu estava na minha casa, à noite, já era mais de meia-noite, e tinha uma bagunça, um som infernal,
uma barulheira terrível. Eu fiquei pensando assim, uma pessoa dessa não tem o menor senso de coletividade, ele não tem a menor empatia pelos seus colegas de cidade, de bairro, nem de nada. Ele bota o som lá porque ele quer aquele som e ele rasga o som e os outros é que se lasquem para lá com a barulheira. É por isso que a gente está vendo essa bagunça toda aí. Então, o rigor da lei precisa existir. É para impor essa responsabilidade social, essa responsabilidade coletiva. Israel viu Deus destruir, irmãos, todos os seus inimigos. Olha, lá no Egito, os seus inimigos foram destruídos. Os primogênitos do Egito foram mortos. Os soldados do Egito foram mortos. Os animais dos egípcios foram mortos. Houve um prejuízo medonho para os egípcios. Os israelitas viram isso, eles passaram a pés enxutos no Mar Vermelho, eles tracejaram o deserto de maneira gloriosa, sendo alvos permanentes dos milagres de Deus. Mas eles viram os inimigos, quando eles lutaram, guerrearam contra os inimigos, eles viram Deus agir e destruir os inimigos deles de maneira inequívoca e dura mesmo, aqueles inimigos foram. Agora, você acha que seria coerente? Você acha que seria sensato Deus passar a mão na cabeça de Acã, sendo que ele estava destruindo toda uma cidade? Porque a medida da transgressão daquela cidade já havia chegado no limite, agora toda uma cidade estava sendo destruída. Agora, um infeliz israelita que transgrediu contra a lei expressa de Deus, ele transgrediu, ele roubou algo que não era dele, ele tomou posse daquilo que não era dele. E Deus foi muito duro, foi muito rígido, exageradamente duro aos nossos olhos de hoje, porque Deus não deu um castigo, botou ele doente, botou ele com um olho só, botou ele com uma perna só, sei lá, cortou a mão dele, porque não deu outro tipo de castigo? Não seria mais aceitável do ponto de vista social, não é? Deus, por que Deus não fez alguma coisa, mas Deus foi mandar matar ele, a mulher, os filhos, os bois, os jumentos, os objetos pessoais, tudo foi destruído, tudo foi queimado, fizeram um montão de pedras sobre ele. Por que Deus fez isso? Porque isso era coerente com a justiça de Deus. Deus havia dado uma ordem e tinha dito que seria maldito aquele que pegasse alguma coisa. Deus estava começando uma nação que deveria seguir ordenanças diretas do Deus de Israel, chamado de teocracia. Não era democracia, era teocracia. A vontade de Deus, a constituição de Deus, a governança de Deus sobre Israel. E eles estavam tendo aquele primeiro momento, aquele primeiro relacionamento. Deus quis marcar aquele momento com um castigo severo, bravo, que marcasse a alma, que marcasse o espírito, que marcasse aquelas pessoas para sempre, para que elas soubessem que toda transgressão tem uma consequência. E esta consequência está diretamente ligada com a sua família. Quando nós transgredimos, toda a nossa família paga o pato. Toda a nossa família é atingida por minha decisão, pela decisão da minha esposa. Quando nós decidimos errado, toda a nossa família paga o pato. Seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja fisicamente, quando decidimos, é assim que acontece. Então, havia necessidade de ser coerente, de ser natural, para que eles sentissem na sua própria pele as consequências de suas desobediências. Diga comigo, aquele dia
Foi um dia pavoroso. Por que foi pavoroso? Porque uma nação inteira que estava brotando ali, estava surgindo ali, viu uma família de sua gente, pessoas que eles conheciam, sabiam o nome, tinha endereço, a tenda fulana de tal. Aquele dia foi pavoroso porque aquela nação viu aquela família ser destruída. Mais do que isso, eles foram as ferramentas que Deus usou para destruir aquela família. Por que eles foram destruídos? Para que a nação fosse salva, para que a nação não fosse contaminada. Quando um leproso, naquela época, era detectado, ele precisava sair do meio do povo para que não contaminasse aquela. Não havia saneamento, não havia clínicas especializadas, não havia medicamentos especializados, então era necessário retirar do acampamento, do arraial, do meio do povo, para que não contaminasse aquelas pessoas. Isso era muito comum durante muitas gerações, em várias culturas, isso é a coisa mais normal, ainda hoje é assim. Muitas doenças precisam do período de quarentena, as pessoas precisam ficar distantes da população. Vimos agora na pandemia muita gente precisando de ficar nas UTIs e em isolamento por conta das doenças. Agora imagine uma doença espiritual, uma doença que faria com que os descendentes de Abraão fossem destruídos, desprestigiados. Aquela geração que recebeu uma promessa na bendita pessoa, pela bendita pessoa de Deus, na vida de Abraão, agora estava transgredindo na entrada da terra. Na entrada da terra eles transgridem. Então vemos uma família de israelita ser destruída completamente, uma família perdida, porque fizeram escolhas erradas, porque as suas ambições pessoais, porque os seus desejos pessoais foram maiores do que o desejo de Deus para a sua própria família, para a sua própria vida. Ei, irmãos, preste atenção de uma coisa. Tudo que você conquistar aqui nessa terra é importante. Um título acadêmico, uma conquista material, todos os recursos são importantes. A gente vive uma vida de conquistas, é necessário a gente fazer as conquistas pessoais, comprar um carro melhor, uma casa, se estabelecer, sonhar, isso faz parte da natureza. Mas sabe, irmãos, essa também é a vontade de Deus para nós. O Senhor fala em várias passagens sobre a nossa prosperidade, o nosso sucesso em tudo que botarmos as mãos. Mas sabe, irmãos, em nenhuma passagem bíblica, Deus diz para priorizarmos as nossas vontades pessoais em detrimento das vontades dele. O maior mal do ser humano é esquecer da vontade de Deus para a sua vida e para a sua família. Hoje, por omissão, muitas famílias estão agora desgastadas, irmãos. Muitas famílias foram perdidas. Sabia que tem família, irmão, que a mãe se prostituiu e todas as filhas se prostituíram, todos os filhos entraram no tráfico de drogas. Tem famílias que nós conhecemos que muitos já morreram assassinados por causa da vida bandida que escolheram, proveniente de escolhas dos pais. A sua escolha, a minha escolha, pode definir o futuro da minha família. Aqui eu vejo um exemplo doloroso, um exemplo terrível de um homem que fez uma escolha ambiciosa, avarenta, uma ambição medíocre, uma ambição muito pessoal e muito particular, transbordando sobre a sua vida, sobre a vida da sua casa, sobre a vida de todo o arraial. Sabe, irmãos,
Deus não toma ninguém por inocente. As nossas escolhas. Você viu aqui na semana passada uma gentílica, uma mulher estrangeira, numa terra estrangeira que havia sido condenada. No último momento, no último instante, no virar, no apagar das luzes, ela diz assim: eu escolho defender esse povo que serve a um Deus tão grandioso. Eu escolho, eu vou protegê-los. E ela disse: vamos fazer uma aliança, porque ela fez uma escolha rápida, poderosa. Ela disse: eu preciso ter uma aliança com esse povo que serve a esse Deus tão poderoso. Eu preciso me misturar com essa gente, porque eles são muito poderosos. O Deus deles, eu nunca tinha ouvido falar que um Deus caminha entre o seu povo. Agora, dentro da nação, da ação deste Deus, dentro da nação, onde os movimentos poderosos de Deus eram vistos diariamente, um infeliz israelita condenou a si e a sua família à destruição, porque não compreendia o poder e a grandiosidade do seu Deus. Isso precisa ser visto, isso precisa ser analisado. Aquela nação precisava continuar para gerar o Messias. Aquela nação precisava continuar para que o projeto de Deus, feito na fundação do mundo, todo um projeto muito bem elaborado, precisava continuar. E aquele povo, os israelitas daquela geração, foram chocados com uma sentença terrível. Eles entraram em estado de pavor, de terror, de ver uma família de sua gente, pessoas conhecidas que estavam ali, provavelmente a mulher de Acã, os filhos de Acã tinham um perfil diferente do seu pai, não sabemos. Mas a verdade é que naquela hora, Acã toma a decisão mais horrorosa da sua vida, mais terrível, e ele condenou a si e a sua família à destruição total. Eu quero dizer para vocês, irmãos, naquele dia uma nação foi salva, porque Deus não te bombeou. Deus tomou a decisão de extirpar do arraial aquilo que era maligno, aquilo que era prejudicial. Uma doença chamada doença da transgressão, doença da desobediência. Uma nação que estava se fazendo, sendo construída, precisava ser chocada, assustada, aterrorizada com a exigência de Deus, para que eles soubessem que não é legal transgredir, prejudicando toda a sua nação, todo o seu povo. O que nós estamos vendo na nossa geração agora é muita gente, irmãos, muitos líderes, muitos políticos tomando decisão pensando só no seu umbigo. Eles não estão nem aí para a população. Eu quero dizer para você que esses juízes, esses ministros, esses senadores, esses governadores, todas essas autoridades constituídas vão acertar com Deus. Deus vai tomar eles em suas mãos e vai dizer: vocês foram perversos, maldosos, injustos e pagarão por isso. Então, eu quero que você observe isso. Aquela família foi perdida. Diga comigo: a família de Acã. A família de Acã foi perdida. Pergunte agora: a minha família, pergunte, a minha família será perdida? Não. Não vai ser perdida, porque você tem o exemplo de Raabe, tem o exemplo de Noé, tem o exemplo, mesmo esse infeliz exemplo de hoje de Acã, para tomar as suas melhores escolhas em favor da sua família. A escolha sempre deve ser escolher Deus
a sua vontade, o seu reino, os seus projetos, para que as outras coisas se sucedam a você. Primeiro devo buscar o reino de Deus, a sua justiça, para que as outras coisas aconteçam na minha vida. Não se deixe enganar, irmãos. Sirvam a Deus. Coloque-se diante de Deus. Levante um altar de adoração dentro do seu coração, dentro da sua casa. Norteie a sua vida com a palavra do Senhor para que a sua família jamais seja destruída. Ore, eu oro pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus bisnetos, pelos meus tataranetos, todas as gerações sucessivas até a volta de Jesus. Eu abençoo os meus descendentes. Todos serão poderosos na terra para servirem ao Senhor. Serão invisíveis à maldade do mal, do maligno. Serão servos do altar, toda a minha descendência, porque eu escolhi Deus e quero escolher Deus sempre. E eu quero que você ore por sua família, que você levante um altar e faça a escolha acertada. Você não vai tomar do maldito, você não vai se apropriar do anátema, você não vai se apropriar do consagrado, você não vai se apropriar daquilo que não pode, porque você teme a voz de Deus, você ouve a voz de Deus. Olha, o texto diz: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor vosso Deus. Eu preciso de ser impactado com esta palavra. Eu preciso de ser mexido nas minhas emoções, na minha espiritualidade. Eu preciso de ser mexido com esta palavra. O Senhor Deus e Yeshua, seu Filho amado, reina na minha vida, a voz dele deve prevalecer na minha vida, amém? Diga: o meu ouvido, o meu coração não vai atender às vozes da ambição, às vozes da cobiça, às vozes da transgressão. O meu coração, a minha alma, o meu espírito ouvirá a voz de meu Deus, dizendo: eu, o Senhor vosso Deus, te tomo pela tua mão direita. E digo: filho meu, não temas, porque eu estou contigo por onde quer que andares. Eu escolho salvar a minha família, eu escolho defender a minha família, eu escolho ouvir a voz de Deus, eu escolho atender uma ordenança direta e expressa de Deus. A falação mundana hoje, irmãos, é que, para que isso? Não precisa desse exagero, não tem problema nenhum. Quer que a igreja vai aceitando tudo e todos. O imundo como normal. Agora nós estamos vendo isso. A imundícia, a sujeira, os desenhos animados, as séries, os filmes, tudo vem com um monte de imundície dentro e a gente vai comendo aquilo e vai aceitando aquilo como coisa mais natural que tem. Quando chega na igreja, em vez de nós entregarmos o sagrado para o Senhor, nós nos apropriamos dele, dizendo: isso aqui é meu, eu faço o que eu quiser dele. Inclusive o seu tempo de servir ao Senhor, o seu tempo de adorar ao Senhor, o seu tempo de se colocar diante do Senhor. Então, chegou a hora, irmão, de você fazer uma boa escolha. Chegou a hora de você dizer com clareza diante dos céus, diante do inferno, diante dos homens: a minha família não será perdida. A família de Acã, infelizmente, se perdeu, foi destruída de maneira brutal. Irmãos, é inimaginável, não é? No conceito nosso, com a cultura que nós vivemos, dá para imaginar isso? Não dá.
Deus pegar aqui uma família e jogar aqui num canto e a gente pegar pedras e começar a apedrejar e depois atear fogo. Isso é inconcebível na cultura que a gente vive hoje. Muitas coisas são inconcebíveis nessa cultura que nós vivemos. Lá foi uma ordem de Deus. Para um momento específico, para uma doutrinação específica, para um pavor e um terror muito específico. Mas Deus não mudou, irmãos. As regras dele não mudam. Ele continua exigindo obediência. Ele continua exigindo que as nossas escolhas sejam em favor da coletividade, em favor da nossa família. Ele quer que você seja próspero, que você se enriqueça. Ele disse para todo Israel: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Vocês serão prósperos. A Bíblia diz que Deus colocou um sentimento no coração dos egípcios a ponto deles emprestarem, entregarem todas as riquezas para os israelitas. Eles saíram de lá com muitas riquezas jamais imaginadas na mente deles, como escravos. Eles saíram do Egito já enriquecidos. Eu quero dizer para você, irmãos, que o diabo sempre quer a sua derrota, a sua destruição, o seu prejuízo. E ele não vem com vozes difíceis, guturais, ele não vem com chifre, nem com um rabinho de seta, ele não vem soltando labareda de fogo pela boca, como o dragão que ele é. Ele não vem, ele vem transfigurado em uma luz, em uma coisa boa e agradável. Oh, que capa babilônica mais linda! Oh, que cunha de ouro! Oh, que ciclos de prata! O que tem isso? Deixe ficar para mim. Sutilmente, ele tem plantado as sementes malignas e muitos desistiram no caminho. Muitos preferiram, irmãos, dar lugar aos prazeres da carne. Se tornaram violadores contra o seu próprio corpo, usando drogas, vivendo uma sexualidade totalmente pervertida e equivocada, preferindo mutilar a si mesmos, do que ouvir a doce voz do Senhor: vinde, vinde a mim, benditos de meu Pai, vinde, vinde, eu sou o vosso escudo, o vosso rochedo, o vosso baluarte, eu que vos sustento com o meu braço direito. Ah, igreja, vamos fechar os nossos ouvidos para os sons estranhos que surgem dentro da nossa alma e os sons estranhos que surgem lá fora. Vamos ouvir a voz de Deus. Escute muitos hinos, irmãos, bote muitos hinos para ouvir. Ouça hinos, ouça a palavra, tem a palavra hoje em áudio, irmãos, ouça a palavra. Faça questão de ouvir a palavra. Eu não estou falando para você ficar ouvindo comentário, ouvindo um pastor aqui e outro ali, porque isso pode trazer confusão para a sua mente. Ouça a palavra de Deus, escute a Bíblia, escute hinos, encha a sua alma das informações para você compreender a grandiosidade de Deus, que não será uma capa babilônica, uma cunha de ouro e ciclos de prata que vão enriquecer você. O que vai enriquecer você é a plenitude da presença de Deus dentro do seu coração, dentro do seu espírito. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora.